As festas na estação acabaram, meu povo, mas relaxe, né? Por causa disso que o São João de Mossoró vai acabar. Então preste atenção que eu vou contar tudo que vai rolar nessa semana. Na quinta-feira vai rolar Alzinete de Oliveira, Rádio Moscou e Aline Rocha. Mas espera aí, viu? Que daqui a pouco eu conto mais coisas pra vocês. Se liga aí no Balaio Junino. Estamos de volta com o programa Balaio Junino. Penélope, agora nós temos uma prosa pra lá de bacana com o professor Josailton Fernandes. O que é que rolou um pouquinho nessa entrevista? Cataiano, você sabe que quando eu começo a falar, eu só falto não parar, né? E o Hora de Prosa, é claro, é a minha hora favorita no programa. E eu conversei com o Josailton, ele já é conhecido aqui da URN-TV, já é o nosso queridinho. Veio mexer esse balaio com a gente, porque, olha, Cataiano, ele falou de tudo. Ele falou de tradição junina, ele falou de santo, falou de fogueira, falou um pouquinho de cada coisa e você vai conferir agora nesse balaio. Então, já que a conversa foi boa demais, né? Simbora, vamos ver. São João, São Pedro, Santo Antônio, Santo Casamenteiro, o período junino é recheado de religiosidade, né? E para tratar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o professor Josailton. Seja bem-vindo, Josailton. Ele que já é conhecido no Filosofando, na URN-TV, na UERN, veio mexer esse balaio aqui comigo e prosear um pouquinho, né, professor? Valeu, Penélope. É isso aí, vamos ver se eu consigo esclarecer algumas coisas que vocês querem, né? Ou pelo menos complicar mais, né? Porque é de filosofia sabe como é, né, Penélope? Eita, vai mexer aqui com os neurônios de quem estiver assistindo esse balaio, mas vai dar certo. E para começar, eu quero saber onde é que surge essa história desse tomba de santo que tem no São João. Bom, a história dos santos, na verdade, assim, é cultura popular, né? Cultura popular. A base é a igreja, né? Então, na igreja, vocês têm o que a gente chama de santoral. O santoral. O santoral que durante o ano, que a gente chama o ano litúrgico, tem as festas próprias dos santos. Pronto, e aí chama-se o santoral. Então, tem durante o ano, né, do ano litúrgico, tem as festas de Santo Agostinho, tem a festa de São Paulo, tem a festa de Nossa Senhora, de Santa Bárbara. E aí coincidiu que no meio do ano tem as festas dentro da liturgia da igreja, tem o Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo, porque é no mesmo dia. Inclusive São Paulo. Tudinho, tá uma farra grande de santos. E tem no mês de julho Santana. Tem Santana. Tanto é que o pessoal, né, na tradição, em particular na tradição nordestina, conta-se os anos assim, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, São João, Santana. Né? Então, porque essas são as festas próprias de São João Santana. Então, isso porque existe, então surge a origem, é dentro do santoral católico, cristão católico. Então, existe ali, coincide nesse período, realmente, tem essas festas desses santos. A origem básica é essa. E não se criou nada, então, mais do que isso. Atrelado à história dos santos, tem também algumas tradições, né, que vêm junto, como a história dos fogos, né, que é para acordar o santo. E aí a história das fogueiras, entra nisso também? Aí assim, aí dentro desse, aí depende muito da região, né, da cultura e tal, depende do elemento folclórico, né, que a gente chama de elemento folclórico. Então, dentro desse santoral, desse conjunto da festa dos santos, que ocorre durante o ano litúrgico todo, então durante o mês de junho tem essas festas de São João, Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo e Santana, né, que são aqui do meio do ano. Aí aqui no Nordeste é o seguinte, aí junto a essas festas, então ficou comum, adotou-se por conta da cultura e tal, algumas coisas que são lendárias, algumas coisas que são, digamos assim, propriamente ligado à agricultura, porque coincide com a festa, a chuva, o resultado da colheita e tal, juntou-se tudo. Por exemplo, no caso da fogueira, por exemplo. Então, na fogueira conta-se a lenda, não é? Que a fogueira decorre do fato de quando São João Batista nasceu, não é? Então a sua mãe, né, colocou uma fogueira lá no alto, né, para avisar a Maria, sua prima, que o filho menino tinha nascido, porque supostamente Maria morava no lugar baixo e Isabel morava no lugar alto, muito distante. Então Maria supostamente
olhou e viu a fogueira, o menino nasceu. Aí pronto, aí passou-se isso, pronto, aí, mas isso é lenda, óbvio, né? Que aí, mas aí adota-se hoje a história da fogueira e tal, que é associado também à comida do milho, a sal e milho, etc. E tal. Então é isso. É muita história. É. E as quadrilhas entram onde nesse meio? Bom, as quadrilhas, aí entra a questão muito mais ligada digamos, ao elemento artístico, à dança, não é? Aí a questão da tradição europeia, porque o problema todinho é que toda essa tradição, todo esse aspecto aí, que é religioso e folclórico, né, já viu no Brasil com os portugueses. Os portugueses eram muito religiosos, muito da piedade popular, a gente chama de piedade popular, né? Então, a festa desses santos, uma outra dimensão fundamental é estar ligada à piedade popular. Então, em Portugal, realmente tinha muito isso, né? E ainda tem hoje, não é? Essa dimensão do catolicismo. Mas essa dimensão do catolicismo, junto com as danças próprias, com o ritmo próprio do folclore europeu, francês e tal, junto a isso tudo, aí você tem também as quadrilhas, mas muito nessa dimensão de festejo, de alegria, não é, de confraternização, onde entra a dança que tem origem lá na Europa, com os franceses, as danças de salão lá da França. Então, pronto, você junta tudo e você tem essa mistura que constitui a característica do São João no Nordeste e que hoje não é só no Nordeste, né, Penélope? Hoje eu acho que se expandiu, né? Não é só no Nordeste. E o curioso é que o elemento artístico das quadrilhas não é só a questão da dança, né? Também tem a questão do figurino, sim, isso, dos trajes, que já viraram tradicionais isso, também, né? Isso, porque aí os trajes, aí sempre associa os trajes com a questão da figura, a figura do matuto, sim, que é própria também, né, do Nordeste, a figura do matuto, que a rigor nem existe mais. Né? Quer dizer, na prática... Hoje é o matuto estilizado, hoje, que já vem a questão das quadrilhas estilizadas, né? Isso, né? Que tem a quadrilha tradicional e a quadrilha estilizada. Aí entra a história porque o matuto, na vida real, quer dizer, seria o quê? O sitiante, que mora no interior, que mora no sítio, que mora lá nas fazendas. Mas mesmo esse hoje já está tão urbanizado que não existe mais. Mas nas quadrilhas, nos festejos, nas coisas, ainda persiste a figura do matuto e a figura do casamento. Do casamento matuto. Né? O mais interessante é a história do casamento matuto, porque é uma visão caricatural do casamento, que entra as figuras centrais do interior, daquela região ali, né? Que é o padre, o delegado, o pai, que sempre é muito sisudo, né? Isso. Então você vê que a festa toda, né, a comemoração toda, no caso específico da quadrilha, explora um elemento é uma caricatura de um elemento bem conservador que existia, né, na sociedade interiorana, típica, que hoje eu acho que existe pouco, eu acho que existe, mas deve existir pouco assim, na realidade. Mas que ainda persiste na ideia, no fato, na quadrilha em si mesmo, onde se rememora isso e se critica isso por meio de forma caricatural. Né? Você vê que é bem conservador, né? Tem a figura do padre, do delegado e o pai que não quer, noiva, né? Sempre é muito mocinha, muito e tal, né? Aquela coisa tem toda. Malandro também. Isso, né? Que é aquela figura que seria típica, uma reprodução, repetindo, caricatural de uma realidade que hoje eu acho que não existe. Está se perdendo. Isso. É uma memória viva que vai se perdendo, o que vai se perdendo também, que a gente observa hoje em dia, é a questão das músicas de São João. Porque antes a gente observava que tinha o Alceu Valença, tinha o Luiz Gonzaga, e hoje a gente passa por um processo de mudança. Você sente isso também? Eu considero também assim. Porque no caso das músicas, especificamente no caso do forró, né, que é próprio, quer dizer, um ritmo próprio do Nordeste, quer dizer, um ritmo comum ao Nordeste, que foi incorporado. Aí você vê que são as coisas que são incorporadas, né? Porque que é incorporado aos festejos, digamos assim, do santo. Né? Nesse período é comum, é o forró, né? Quer dizer, você não tem outro ritmo, né? É claro que aí você vai pensar que um certo tempo o forró era de um certo estilo, de um estilo típico, que tinha uma dimensão inicialmente bem folclórica, hoje em dia, óbvio, não tem mais. A mesma coisa com a quadrilha, que era um ritmo próprio, bem folclórico, hoje não tem mais. Né? Então isso é muito comum. E na música também, quer dizer, o próprio forró acabou sendo incorporado pelo mercado e tal, e acaba perdurando o ano inteiro também.
né? Não é só tipo, não é só do forró, não é só nessa época. E vai criando coisas assim interessantes. Né? Forró pé de serra, o forró não sei o quê. Você vai dividindo para estabelecer distinções, né? Entre o que se faz durante o período. Hoje em dia também, bem comum. Isso, né? Que faz exatamente só nesse período e outra coisa que se faz durante o ano todo, né? Com aqueles grupos, né? E etc e tal. Pronto, basicamente, mas que mudou, você tem razão. Mudou, exatamente. E agora a questão das superstições. Porque nessa época tem um bocadinho, viu? Tem, e as superstições estão muito ligadas às crendices. Sim. Né? Às crendices. Eu não sei quem foi que falou até agora que Santo Antônio está ligado ao casamento e tem que colocar Santo Antônio de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Eu coloquei, viu? De cabeça para baixo. Vamos ver se vai sair um casamento. Aí, essa história das superstições estão ligadas, está muito ligada também à crendice e ligada à questão de uma mística, né? Claro, de uma mística. Exatamente por aquilo que eu falei no início, quer dizer, como a base, o fundamento é a dimensão religiosa, né? Então você vê que Então a fé move muito, então né? você tem o elemento místico da crendice também sustenta. E isso é uma característica básica. Agora eu acho que isso é que deve ter cuidado para não se perder. Sim. Porque isso aqui, uma festa em si mesmo é constituída exatamente por isso. Se você perde isso, E o que fazer para não perder? Aí teria que aí depende muito do povo, da cultura, do modo como as comunidades, né, trabalham isso, exploram isso. A própria igreja e explorando a religião, a igreja, quem diz a igreja católica, explorando a religiosidade popular, não é? E se explorar bem essa religiosidade popular, né, por meio aí vem de romarias e as novenas e tal, então isso vai permitindo que isso continue, que isso se sustente, que é essa dimensão mística, religiosa, que daí gera as crendices, as superstições e o elemento mágico, que em si não está errado, né? Ninguém vai condenar isso, né? Mas que existe. Agora, do ponto de vista, se você pensar do ponto de vista da igreja, porque da igreja católica, da tradição cristã católica, claro que esses elementos da crendice, esses elementos mágicos, místicos e mágicos, não é? Isso está errado. Vamos colocar nesses termos. Coisa inventada, por conta de uma palavra, falta de uma palavra melhor, né? Mas que isso dentro da dimensão do que você está perguntando, realmente existe, realmente de fato isso existe, e isso acaba assim, por caracterizar a festa. Esse elemento de crendice, esse elemento mágico, esse elemento que eu estou chamando de místico, isso sim existe e caracteriza a festa. Se isso e isso tem origem de fato nessa dimensão religiosa dos festejos. Agora, se isso é errado, é certo, enfim, então já é outra questão, mas caracteriza. E é muito interessante. Outra coisa que caracteriza bastante o São João é a questão das comidas típicas, né? Nessa época do ano. Mas é a questão da agrícola, né? Quer dizer, uma festa agrícola. Que é comum também em outros países, não é só do São João não, né? Tem outros, você sabe que tem em outras realidades, em outras culturas, não só aqui no Brasil, como em Portugal, na Espanha, né? Você tem festas de santo ligado a festas agrícolas, que também não é só de hoje, viu? Quer dizer, você vai na antiguidade, lá no início também tinha festas agrícolas associadas à festa dos deuses, por exemplo, existia essa relação. Então é comum o homem fazer esse tipo de relação e acontecer isso. Então isso torna uma coisa interessante. Que conversa boa, viu, Penélope? Deu pra saber aí um pouquinho de tudo que acontece no São João, viu? Show de bola! Agora me diz, Catayano, você é São João raiz ou é São João Nutella? São João Nutella. Josailton chora agora, viu? Então, pra gente não perder o ritmo, Penélope, vamos agora ao som da zabumba, do triângulo, né? E da sanfona, desse trio que é arretado demais. Puxa o fole! Vamos agora de Flor de Mamulengo, né? Que é uma música que ficou bastante conhecida com a banda Mastruz com Leite e é do compositor Luiz Fidelis. Eu sou a flor do mamulengo, me apaixonei por um boneco e ele nego de se apaixonar, nego de se apaixonar.
casal com os nervos à flor do pano. De desengano vou ter um prego. E ele neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. E ele neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. E ele neco, se no teatro eu não diatar, no neco eu juro eu vou me esfarrapar. Já não consigo viver sem seu dengo, meu mamulengo. Se no teatro eu não diatar, no neco eu juro eu vou me esfarrapar. Já não consigo viver sem teu dengo, meu mamulengo. E ele neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. E ele neco de se apaixonar, neco de se apaixonar, neco de se apaixonar. E ele Para iniciar a sexta-feira vai rolar aquele pagodinho com a banda Encaixe Perfeito. E se você gosta de músicas do passado, é só você ir para o Cidadela que vai rolar Cadillac VIP. Já para terminar com aquela dorzinha de cotovelo, né, que todo mundo gosta, elas cantam brega. No Anima Chuva vai rolar Raízes do Sertão.